Ela era só uma jovem órfã, invisível para todos, até que um homem poderoso da vila decidiu comprá-la como se fosse um objeto. Mas essa história vai além do que você imagina. Um casamento forçado, um amor improvável e uma fuga que ninguém esperava. Clara sempre soube que a vida seria dura com ela. Aos 12 anos, tudo mudou de vez quando perdeu os pais em um acidente que devastou seu mundo. Sozinha, com o coração partido e sem ninguém para cuidar dela, foi levada para o orfanato da vila, um lugar frio, cheio de rostos desconhecidos e sussurros que pareciam ecoar sua solidão. Ali, entre paredes cinzentas e corredores silenciosos, Clara aprendeu a engolir as lágrimas e a esconder a dor que ardia no peito. E passou a vida lá até seus 17 anos. O orfanato nunca foi um lar, apenas um lugar onde o tempo passava lento e a esperança parecia distante. Aos 18 anos, quando a vida parecia não lhe reservar nada além de abandono, uma mulher da vila apareceu para salvá-la, ou ao menos assim Clara pensou. A patroa comprou-a do orfanato para trabalhar como empregada na mansão. A mansão era uma fortaleza imensa e implacável, onde Clara era apenas mais uma sombra invisível no meio do luxo e da frieza. Seu dia começava antes do amanhecer e só terminava quando a casa finalmente silenciava. Ela limpava cada canto com mãos cansadas, cozinhava para aqueles que nunca viam como gente, servia com silêncio e precisão. Seu mundo se resumia a isso, a uma rotina exaustiva e ao silêncio que era sua única companhia. Tentava ser discreta, mover-se sem ser notada, esconder seu rosto das pessoas que julgavam mais pelo que viam do que pelo que ela era. Mas não adiantava. Os olhares a seguiam por onde passava, cortantes, invasivos, e eram eles que mais a faziam se sentir pequena. Mas Clara era bonita, de uma beleza natural, delicada, quase frágil, uma luz que insistia em brilhar mesmo nos dias mais escuros daquela existência sufocante. Era um convite silencioso, um chamado que os homens poderosos da vila não podiam ignorar. Eles viam nela mais do que uma simples empregada, viam um objeto de desejo, uma conquista a ser feita. Entre todos eles, havia um homem que se destacava, Joaquim, um dos amigos próximos da patroa que a havia comprado, um homem dono de terras vastas, respeitado e temido na vila, conhecido por sua arrogância e crueldade. Sua presença era pesada, seu olhar um aço afiado que perfurava Clara sempre que ela cruzava seu caminho. No começo, eram apenas olhares prolongados, silenciosos, que a deixavam inquieta. Depois, vieram os comentários baixos, sussurrados para que poucos ouvissem, mas o bastante para que Clara sentisse o peso de cada palavra. Ele dizia coisas sujas, frases insinuantes, sempre com um sorriso torto que mais assustava do que atraía. Você não sabe o quanto é bonita quando pensa que ninguém está olhando, disse uma vez, aproximando-se demais, o cheiro forte de bebida e poder invadindo o espaço entre eles. Clara recuou, o coração disparado, mas ele continuou, implacável. Você pode ter tudo aqui, menina. Só precisa aprender a receber o que merece. Ela tentou resistir, fingindo ignorar, evitando cruzar com ele nos corredores ou na vila, mas era impossível. Ele aparecia sempre, nos lugares mais inesperados, com um sorriso que não prometia nada bom. A vila inteira parecia fechar os olhos para seus avanços, como se o poder dele fosse uma capa invisível que o protegia da justiça. Com o passar dos meses, seus avanços ficaram mais audaciosos. Em uma festa da vila, ele a puxou pelo braço, falando baixo e rude. Você vai ser minha, Clara. Não adianta fugir. Ela tentou se soltar, mas ele a segurou firme, com uma força que a deixou tonta. As pessoas ao redor viraram o rosto, fingindo não ver. O medo cresceu dentro dela, crescendo como uma sombra sufocante. Então, numa tarde cinzenta e pesada, o destino selou sua vida de forma cruel. Sem aviso, ele apareceu na mansão, falou poucas palavras com a patroa, seu velho amigo,
e num acordo frio e impessoal, comprou Clara. Como se ela fosse uma mercadoria qualquer, um objeto que pudesse trocar de dono. O choque a paralisou. Clara sentiu as paredes fecharem ao seu redor, a liberdade desaparecer como fumaça no vento. Ela era agora propriedade daquele homem, prisioneira de um poder que a esmagava. Ele a levou para sua casa, e com a frieza de quem não quer dúvidas, colocou um anel frio em seu dedo, símbolo do casamento que ela nunca quis, da prisão que a aguardava. O homem era rude, nojento em cada palavra, em cada gesto. Seu domínio era absoluto, sua arrogância, sufocante. Ele a tratava como um objeto para controlar, não como uma mulher para amar. Clara chorava em silêncio, sua alma dilacerada pela humilhação e pelo medo. Mas dentro dela, apesar de tudo, uma chama insistia em não se apagar, a esperança de que aquele sofrimento não seria para sempre. Naquela noite, enquanto o vento soprava forte pelas janelas da casa que agora era dela, Clara fechou os olhos e fez uma promessa silenciosa. Um dia, de alguma forma, ela iria se libertar daquela prisão sem grades. Desde que Joaquim tomou posse da vida de Clara, sua existência virou um ciclo incessante de medo e solidão. Ele a trancava na casa logo que saía para trabalhar, deixando-a confinada num espaço pequeno e úmido, onde as paredes pareciam fechar-se cada vez mais ao seu redor. O quarto onde Clara ficava era simples, quase vazio, com uma única janela gradeada que mal deixava entrar a luz fraca do entardecer. Por ali, ela passava horas intermináveis, a cabeça cheia de pensamentos, o coração apertado por uma angústia crescente. A casa que antes fora um refúgio de luxo e poder, agora era uma prisão silenciosa, e cada dia parecia um peso esmagador sobre seus ombros delicados. Clara sentia a monotonia e o desespero se enroscando dentro dela, como raízes que se aprofundavam, tirando-lhe a esperança. Mas, no silêncio daquelas noites, quando o mundo parecia adormecer, algo dentro dela começava a brilhar, uma centelha de coragem, uma vontade inquebrável de viver diferente. Ela observava Joaquim, aprendia seus hábitos, seus horários, e sabia que ele só descansava profundamente depois de certo horário, quando a casa mergulhava em um silêncio pesado. Naquela noite, o vento uivava lá fora, trazendo consigo o cheiro da terra molhada pela última chuva. As estrelas estavam escondidas atrás das nuvens escuras, e a escuridão parecia abraçar cada canto da vila. Clara estava deitada, o corpo tenso, os olhos fixos no teto rachado do quarto, o coração martelando tão forte que temia que o barulho denunciasse sua presença. Quando finalmente ouviu o som dos passos lentos e o murmúrio da respiração profunda de Joaquim, sentiu o momento certo. Com mãos trêmulas, pegou o pequeno saco onde havia guardado algumas roupas surradas e um pouco de comida escondida, os poucos bens que possuía para a fuga. A porta do quarto rangeu levemente ao ser aberta, e Clara prendeu fôlego, escutando atentamente qualquer sinal de que ele pudesse estar acordando. Nada. Passo a passo, ela deslizou pela casa, sentindo o frio invadir sua pele e o cheiro de madeira envelhecida e poeira. Quando finalmente abriu a porta dos fundos, uma brisa fria lhe bateu no rosto, trazendo uma sensação de liberdade ainda tímida, quase impossível de acreditar. A rua à sua frente era uma estrada de terra vermelha, batida pelos anos de sol e chuva, com pedras soltas e pequenos buracos que castigavam seus pés descalços. O céu estava escuro e opressor, mas Clara não hesitou. Correu, movida pelo medo e pela esperança, o coração acelerado e o corpo cansado, cada passo um desafio. No silêncio da noite, o ronco súbito de um motor quebrou a tranquilidade. O carro de Joaquim. Os faróis surgiram, cortando a escuridão como duas lâminas brilhantes. Clara parou, a respiração presa, sentindo o pânico tomar conta do corpo. Ela sabia que ele não desistiria tão fácil. Com um grito rouco e desesperado, ela lançou sua voz contra a noite,
um chamado de socorro que parecia desaparecer entre as árvores e os campos. Foi então que um som diferente chegou até seus ouvidos, o cascalhar rítmico de cascos no chão firme. De trás das sombras, um homem apareceu montado em um cavalo forte e decidido, seu rosto iluminado pela fraca luz da lua. Ele ouvirá o grito, e seu instinto o havia levado até ali. Sobe! Ordenou com firmeza, estendendo a mão para Clara. Sem pensar duas vezes, ela agarrou-se ao homem e ao cavalo, sentindo a segurança da presença dele. O animal disparou pela estrada, seus cascos levantando poeira vermelha que dançava no ar, enquanto o carro de Joaquim seguia atrás, seu motor rugindo ameaçador. O cavalo desviava com habilidade dos buracos e pedras da estrada, o homem guiava com destreza, e Clara, agarrada forte, sentia o coração quase saltar do peito a cada instante. O medo do perigo ainda era palpável, mas uma centelha de esperança acendia dentro dela. Eles chegaram à beira do canavial, onde as folhas altas e verdes se agitavam com o vento da noite. O homem guiou o cavalo para dentro daquele mar de plantas altas, ocultando Clara entre as sombras e o silêncio. Ela ofegava, os olhos marejados, o corpo ainda tremendo, mas algo dentro dela finalmente respirava. O homem olhou para trás, atento a qualquer sinal de perseguição, antes de se voltar para Clara. Aqui, ninguém vai te encontrar, disse ele, com uma voz firme e cheia de determinação. Clara permaneceu imóvel, ofegante, sentindo o coração pulsar acelerado. O canavial ao redor era um mar verde escuro que parecia engolir a luz da lua. O farfalhar das folhas quebrava o silêncio pesado da noite. Ela podia sentir o cheiro úmido da terra e o frio da madrugada que cortava a pele. O homem a segurava firme, sem frouxidão. Seu toque era firme, quase distante, mas havia uma força silenciosa ali. Seus olhos eram profundos, frios, acostumados a um mundo duro, o mundo de quem passa o dia inteiro sob o sol quente da fazenda, lidando com a terra e a solidão. Fique quieta, disse ele, sem sorriso, com uma voz baixa, firme. Aqui ninguém vai te achar. Clara desviou o olhar, ainda assustada demais para falar. A sensação de estar protegida por alguém tão impassível era estranha, mas melhor do que o medo que sentirá antes. Qual o seu nome? Ela perguntou, a voz trêmula. Miguel, respondeu ele, como quem diz algo óbvio. Moro numa fazenda próxima. Ouvi seu grito e não pude ignorar. Não gosto de muita conversa. Ele não ofereceu mais palavras. A determinação em seu olhar dizia tudo. Ele não ia deixá-la voltar para aquele pesadelo. Miguel virou o cavalo e fitou o caminho por onde haviam fugido. O silêncio entre os dois era pesado, mas confortável de uma forma estranha. Ele vai atrás de você, afirmou, com frieza. Homem como aquele não desiste. Se quer viver, precisa confiar. Clara sentiu o peso daquelas palavras. Ele não prometia carinho, nem palavras doces, prometia proteção, e isso já era mais do que ela tinha há muito tempo. Ela se agarrou à esperança silenciosa que ele oferecia, sabendo que a verdadeira luta estava só começando. Miguel conduziu o cavalo com firmeza pelo caminho de terra que levava à sua fazenda. Clara segurava-se com força, ainda sentindo o corpo tremendo, as emoções conflitantes entre o medo que não cessava e a tênue esperança que começava a germinar. A luz fraca do amanhecer começava a tingir o céu de tons alaranjados quando chegaram. A fazenda não era grande, mas mostrava sinais claros de cuidado e trabalho duro. A casa principal era de madeira envelhecida, com paredes firmes e janelas simples, protegidas por cortinas gastas pelo sol. O celeiro ao lado exalava cheiro de feno fresco e terra úmida. A cerca branca que cercava a propriedade estava bem pintada, mesmo com os sinais do tempo.
Miguel desmontou do cavalo com a naturalidade de quem vive ali há anos. Venha, disse ele, abrindo a porta da casa com uma chave gasta. Clara entrou, os olhos atentos a cada detalhe. O interior era simples, mas limpo e organizado. Havia móveis de madeira maciça, uma mesa robusta no centro da cozinha e panelas penduradas acima do fogão a lenha, que ainda não acendia. Miguel puxou uma cadeira para ela se sentar e saiu da sala por alguns minutos. Quando voltou, trouxe um pano úmido para que ela limpasse o rosto e as mãos, um gesto prático, sem muitas palavras. Está suja, disse ele seco, mas havia algo de cuidadoso no tom. Clara olhou ao redor a casa simples, o cheiro de madeira antiga e terra molhada ainda fresco no ar. Seu coração batia acelerado, um misto de alívio e medo apertando o peito. Ela se virou para Miguel, hesitando, a voz baixa, quase um sussurro. Posso ficar aqui com você? Perguntou, olhando para ele, buscando alguma resposta além do silêncio. Pode, respondeu, firme e direto. Aqui você fica até decidir o que vai fazer. Aquelas palavras foram como um porto em meio à tempestade para Clara. Não havia promessas de um amanhã fácil, não havia sorrisos confortantes, apenas a crueza da verdade. Mas, para ela, era o bastante. Os segundos seguintes foram preenchidos por um silêncio pesado, mas não desconfortável. Miguel não era homem de muitos gestos, mas sua firmeza transmitia uma segurança diferente, uma promessa silenciosa de que ela não estava mais sozinha. Clara sentiu a tensão em seus ombros começar a se aliviar, mesmo que apenas um pouco. Pela primeira vez em muito tempo, havia um espaço onde ela poderia tentar respirar, tentar se reerguer. Ela se levantou da cadeira e caminhou até a pequena janela, olhando para fora, onde os primeiros raios de sol tingiam a terra com tons dourados. O mundo lá fora ainda era incerto, perigoso, mas naquele instante, dentro daquela casa simples, havia uma luz que começava a nascer. Miguel aproximou-se, mantendo a distância, mas com um olhar atento. Vai precisar descansar, disse ele, de forma quase imperativa. Clara assentiu, sentindo a exaustão pesar em seu corpo. A noite de fuga, o medo constante, tudo parecia agora distante, mas ainda muito presente em sua pele. Miguel acendeu um pequeno fogo no fogão a lenha, o calor da chama trazendo um conforto inesperado àquela casa austera. Clara observava em silêncio, sentindo o calor subir lentamente, uma sensação quase esquecida que lhe trazia um conforto sutil. Eles não precisavam de mais palavras, o silêncio entre os dois falava o que ambos sentiam. Um pacto tácito de proteção, de uma companhia frágil mas necessária. Naquele momento, Clara entendeu que aquela simples fazenda, aquela casa humilde e aquele homem de poucas palavras eram sua última chance. E que, por mais difícil que fosse, precisaria confiar naquele refúgio inesperado. O sol ainda estava tímido quando Clara despertou, o corpo suado e os olhos arregalados, o coração ainda acelerado pela violência do sonho que a atormentava. No pesadelo, as paredes frias da mansão, as correntes invisíveis que a prendiam, o olhar cruel de Joaquim. Ela sentiu o medo e a impotência como se estivessem novamente ali, esmagando sua alma. Ela levou as mãos ao rosto, tentando afastar as sombras do sonho que insistiam em se agarrar à sua mente. A respiração ainda pesada, Clara sentiu o peso da realidade ao seu redor. O cheiro da madeira, a luz suave da manhã entrando pela janela pequena do quarto simples, o silêncio que não era o silêncio de uma prisão, mas de um refúgio, ainda que frágil. Quando finalmente se levantou da cama de madeira, os pés tocaram o chão frio, e os sons da fazenda já estavam vivos lá fora. O tilintar de ferramentas, o farfalhar das folhas, o som ritmado do trabalho de Miguel ecoando pelas terras. Curiosa, Clara saiu devagar do quarto, os olhos ainda marejados, o corpo cansado mas alerta.
Seguiu o som até a cozinha, onde encontrou Miguel. Ele estava parado ao lado do fogão a lenha, cuidando das chamas com uma precisão calma e meticulosa, como alguém que faz aquele ritual todos os dias há anos. Na mesa de madeira robusta, uma simplicidade que para muitos pareceria escassa, mas para Clara era um banquete. Um pão fresco e rústico, algumas frutas colhidas no pomar da fazenda, uma jarra de café fumegante, forte e amargo, mas cheio de vida. Miguel não olhou para ela imediatamente. Continuou o que fazia, seu rosto sério e sem expressões, mas Clara percebeu o gesto de cuidado embutido naquelas ações silenciosas. Bom dia, ela sussurrou, sem saber ao certo como agir diante daquela cena tão simples, mas tão diferente da vida que deixará para trás. Miguel virou-se e lançou-lhe um olhar curto, como se dissesse levante-se e coma. Não havia suavidade, mas havia um respeito tácito. Clara sentou-se, hesitando, mas logo uma fome antiga tomou conta do seu corpo, e ela começou a comer devagar, saboreando cada pedaço daquele pão simples, cada gole do café forte. Para ela, aquilo era um luxo, um sinal de vida nova. Enquanto comia, seus olhos observavam Miguel em seus gestos precisos, o jeito de cuidar da casa, o respeito silencioso pelo trabalho e pela terra. Ela sentiu que, apesar do seu jeito duro e distante, havia nele uma força e uma segurança que ela precisava desesperadamente. Ao terminar, Clara respirou fundo, tentando absorver aquela paz tão rara em sua vida. Obrigada, disse, finalmente, a voz mais firme. Miguel apenas acenou, um pequeno gesto quase imperceptível. Naquele instante, Clara soube que o caminho para a liberdade seria longo e difícil, mas, pela primeira vez, não estava sozinha. O sol já estava alto quando Clara decidiu que não podia mais ficar parada. Aquela vida de refúgio na fazenda era um alívio para sua alma cansada, mas a inquietação no peito pedia ação, queria sentir-se viva, útil. Olhar para Miguel, com seu jeito firme e silencioso, parecia um convite silencioso para que ela encontrasse um novo caminho. Ao redor da casa, a vida da fazenda pulsava com o ritmo constante das tarefas diárias, o som das ferramentas no celeiro, o cheiro da terra fresca, o canto distante dos pássaros. Clara sentia que, talvez, ali pudesse nascer algo diferente, um recomeço. Após o café da manhã, decidiu ajudar. No entanto, Miguel não gostou da ideia. Sem muitas palavras, pois era assim que ele gostava de agir, ele tomou para si algumas das tarefas mais pesadas, como cuidar da madeira para o fogão e preparar as ferramentas para o trabalho na horta, como se tentando poupar Clara da fadiga e do risco. Clara observava de longe enquanto Miguel carregava uma pilha de lenha nos braços, os músculos tensos, o rosto suado e concentrado. O calor do meio da manhã já fazia a camisa colar em suas costas. Ela se aproximou, os passos determinados, mas cuidadosos. Me dá, disse ela, estendendo as mãos para pegar algumas das toras de madeira. Miguel nem olhou. Continuou andando até o lado da casa, largou a lenha ao lado do fogão a lenha e limpou as mãos nas calças surradas. Em silêncio, pegou o machado e foi até o cepo de madeira. Clara o seguiu, firme. Miguel, eu posso ajudar. Não quero ficar parada enquanto você faz tudo sozinho. Ele ergueu os olhos e a encarou por um breve segundo. Seus olhos pareciam dizer, você não precisa, mas ele não disse nada. Apenas virou-se, pegou mais uma tora de madeira e começou a rachá-la com o machado. O som seco da madeira partindo cortou o ar. Clara se aproximou ainda mais, agora de frente para ele. Eu não sou de porcelana, disse com firmeza. Já trabalhei demais na vida. Eu aguento. Eu quero ajudar. Miguel suspirou. Pela primeira vez, falou, sem levantar a voz, mas com a firmeza de quem não costumava negociar. Você acabou de fugir do inferno.
Tá fraca. Descansa. E você acha que ficar sentada me ajuda a esquecer? Ela rebateu. Eu preciso disso, Miguel. Preciso mexer na terra, me cansar, sentir que estou viva. Eu preciso ocupar a cabeça. Por favor. Miguel parou. O silêncio entre eles ficou pesado. Ele deixou o machado escorregar até o chão, virou-se para ela e por fim disse: Horta é lá nos fundos. Tem mangueira para regar. Só não pisa nos pés de coentro, que eu acabei de plantar. Clara não segurou o sorriso. Era um pequeno gesto, mas para ela significava muito. Obrigada, disse com suavidade. Miguel apenas assentiu com a cabeça e voltou ao trabalho. Na horta, Clara ajoelhou-se devagar, sentindo o joelho afundar na terra ainda úmida da rega da madrugada. A textura macia sob seus dedos era como um reencontro, um toque esquecido da infância, da liberdade, de um tempo em que ela ainda sonhava. Ela fechou os olhos por um instante. Respirou fundo. O cheiro da terra molhada subiu pelas narinas com força. Era o cheiro da vida, da raiz, do início de tudo. Havia algo quase sagrado naquele momento. A brisa leve dançava entre os fios soltos de seu cabelo. O sol tímido batia de lado em seu rosto e aquecia sua pele sem machucá-la. Pela primeira vez em anos, o calor não vinha acompanhado de medo ou submissão. Vinha como um abraço silencioso do dia. As mãos de Clara cavavam devagar, sem pressa. O contato com o solo lhe dava uma sensação que ela quase não conseguia descrever. Era como se cada grão de terra a reconhecesse, como se a aceitasse ali, daquele jeito, ferida, mas viva. Ela começou pelos pés de alface, cuidadosamente retirando as ervas daninhas que ameaçavam sufocá-los. Depois, ergueu-se um pouco, pegou a mangueira e direcionou a água para as raízes com delicadeza. A água corria fina, cintilando à luz do sol, escorrendo pela terra e sendo rapidamente absorvida. Clara sorria sozinha. Era quase terapêutico ver aquela pequena transformação acontecer diante de seus olhos. O tempo parecia ter parado. Ela perdeu a noção das horas. Apenas ouvia os pássaros cantando sobre os galhos altos das árvores ao redor da horta. O som dos cavalos no fundo da propriedade, o metal tilintando no curral, as pegadas de Miguel ecoando de vez em quando. Mas ali, naquele pedaço de terra, era só ela e o silêncio da natureza. Clara descobria, ali, que o silêncio podia ser amigo. Passou a mão na testa suada, deixando uma trilha de barro no rosto sem perceber. Estava suja, os dedos escurecidos pela terra, as unhas cheias de pó. Mas pela primeira vez desde que fugira, não se sentia imunda. Sentia-se parte de algo útil. Ela se levantou com cuidado, esticando as costas, e foi até o canteiro seguinte, cenouras recém-plantadas. Tocou os brotos como quem acaricia uma criança. Era impressionante como algo tão simples podia ser tão poderoso. Foi então que sentiu o peso de um olhar. Levantou o rosto devagar. Miguel estava encostado na cerca de madeira da horta, o chapéu sombreando parte do rosto, os braços cruzados. Ele não disse nada de imediato, apenas a observava. Tinha um jeito silencioso de estar presente, mas nunca intrusivo. Como se estivesse sempre pronto para proteger, mas sem invadir. Clara passou o antebraço pelo rosto, limpando o suor, e tentou disfarçar a surpresa por vê-lo ali. Há quanto tempo está me olhando? Perguntou, meio sem jeito. Miguel deu de ombros. O suficiente, respondeu com calma. Ela esperava que ele fizesse algum comentário, talvez dissesse que ela estava cansando à toa, que aquilo não era trabalho para mulher, como tantos homens diziam. Mas não. Em vez disso, ele apenas observou mais um pouco e disse: Você tem jeito com planta.
Clara ficou em silêncio por um segundo. Não era um elogio comum, mas foi como se ele tivesse enxergado algo profundo nela. A planta me escuta, respondeu, meio brincando, meio séria. E ela não grita de volta, nem manda eu me calar. Miguel abaixou um pouco os olhos, talvez entendendo que aquelas palavras carregavam por trás da leveza aparente. Não disse nada, como sempre. Mas havia algo diferente na forma como olhava para ela. Uma mudança sutil, quase imperceptível, mas que Clara sentiu. Era respeito, talvez até admiração. Ela voltou a se ajoelhar, retomando o trabalho, e ele continuou parado ali por mais alguns minutos. Depois, virou-se e voltou para os afazeres sem dizer mais nada. Mas Clara não precisava de palavras. O silêncio entre eles, cheio de significado, era mais acolhedor do que qualquer frase ensaiada. E ali, ajoelhada na terra, com as mãos sujas e o coração mais leve, ela percebeu algo que nunca imaginou. Talvez estivesse começando a criar raízes naquele lugar também. Era início da manhã quando Miguel se preparou para ir à vila. O céu ainda estava coberto por nuvens finas, e a brisa soprava leve entre as folhas do milharal. A caminhonete velha já estava carregada com sacas de milho verde, algumas cestas com goiabas e bananas do pomar, e potes com geleia caseira que ele mesmo fazia, calado, nos domingos silenciosos. Clara acordou com o som do motor engasgando. "Vai sair?" perguntou, do batente da porta, com um pano nos ombros e os cabelos ainda soltos. Miguel assentiu, sem muita cerimônia. "Vila. Vender umas coisas no mercado. Volto antes do almoço." Ela parecia hesitante. Os olhos buscavam algo que ela não conseguia colocar em palavras. "Tá tudo bem", ele disse, como se lesse o medo dela. "Ninguém vai mexer contigo aqui." Ela apenas assentiu, em silêncio, apertando o pano contra o peito. A vila fervilhava. Era dia de feira. Miguel estacionou num canto discreto, como sempre fazia. O povo o conhecia. Era o tipo de homem que poucos se arriscavam a incomodar, quieto, duro, imprevisível. Descarregou os milhos, ajeitou as frutas na banca e acendeu o fogareiro pequeno para esquentar os potes de geleia que vendia com pão caseiro. Enquanto cortava algumas fatias, ouviu risos abafados e vozes de homens se aproximando. A princípio, ignorou. Mas os nomes que saíram da conversa o fizeram congelar no lugar. "Aquela menina sumiu mesmo", disse uma voz rouca, carregada de sarcasmo. "Bonita daquele jeito, fugiu como se fosse bicho do mato." "Joaquim tá louco", respondeu o outro, com voz grave. "Disse que não vai descansar enquanto não encontrar. Vai virar cada casa, cada fazenda. Disse que quem estiver escondendo ela vai pagar caro. Bem caro." O estômago de Miguel virou. As mãos pararam no ar. Ele manteve os olhos no pão, mas ouvia tudo. Ela era só uma empregadinha, mas ele dizia que era dele. Tinha comprado. Imagina? Compra uma mulher. Ele acha que é dono dela. Ele não quer ela de volta. Ele quer sangue. Miguel fechou os olhos por um segundo. Depois, terminou de vender os alimentos que levou, pegou só o que precisava e voltou para a caminhonete. No caminho de volta, a estrada de terra parecia mais longa que o habitual. Os pneus levantavam poeira e o motor roncava como um aviso distante. O pensamento martelava: ela corre perigo. E eu também. Quando chegou à fazenda, Clara estava na varanda, esfregando um pano numa cadeira. O sol já estava alto, e as folhas da mangueira balançavam preguiçosas. Ela correu quando viu a expressão dele. Aconteceu alguma coisa? Miguel desceu da caminhonete sem responder.
Jogou a chave no bolso, limpou o suor da testa e entrou direto na cozinha. Ela foi atrás. Miguel? Ele apoiou as mãos na pia e, por um instante, não disse nada. Só olhou pela janela, como se o mundo lá fora estivesse prestes a invadir aquele pequeno refúgio. Eu ouvi seu nome, disse enfim, com a voz baixa. 2 homens da vila. Falaram de você. Do Joaquim. Ele tá atrás de você. Disse que vai virar tudo até encontrar. E que vai acabar com quem estiver te escondendo. O rosto de Clara empalideceu. Os olhos se arregalaram de medo e vergonha. Eu não queria te colocar em risco, murmurou. Eu devia ir embora. Não, ele cortou, firme. Só quero saber de uma coisa. O que exatamente esse homem te fez? Clara hesitou. Quis mentir. Quis dizer que não era nada. Mas algo no olhar de Miguel, firme, duro, mas humano, a fez recuar da mentira. Ela puxou a cadeira e sentou, as mãos tremendo sobre o colo. Você quer saber o que ele fez? Tudo. Miguel assentiu. Silêncio total na casa. Ela começou a falar. Meus pais morreram num acidente quando eu tinha 13 anos. Fui mandada para um orfanato, desses escondidos, onde criança era só um número. Com 17, uma mulher apareceu. Bonita, rica, respeitada na vila. Disse que ia me tirar de lá. Me prometeu estudo, quarto, comida. Eu fui. Não porque quis, mas porque era isso ou continuar apanhando no abrigo. Miguel escutava, imóvel. Quando cheguei na casa dela, descobri a verdade. Eu era a propriedade. Trabalhava como escrava. Dormia no porão. Comia o que sobrava. Lavava, limpava, me escondia quando tinha visita. Ela parou. As lágrimas já começavam a se acumular nos olhos. Foi lá que conheci Joaquim. Ele era amigo da patroa. Rico, arrogante, nojento. Me olhava como se eu fosse carne. Falava coisas baixas. Começou com palavras. Depois, passou a tentar me encostar, me seguir pela casa. Miguel fechou os punhos, mas nada disse. Um dia, ele me comprou. Como se compra um animal. Disse que ia casar comigo. A patroa entregou. Como se eu fosse um saco de batatas. Me levou para a fazenda dele. Me trancava. Me vigiava. Me obrigava a usar roupas que ele escolhia. Me chamava de minha. E toda vez que eu chorava, ele ria. Clara levantou os olhos, agora cheios de dor, mas firmes. Fugi porque sabia que era isso, ou morrer. Se ele me encontrar, vai me levar de volta. Vai fazer pior. Miguel se aproximou devagar. Ficou de pé, diante dela, os olhos escuros intensos. Aqui, ele não põe os pés, disse, firme. Você pode se machucar. Ele é perigoso. Eu sou mais. Miguel disse sem arrogância. Era só uma verdade dita com simplicidade. Clara desabou. As lágrimas caíram como uma represa que se rompe. E, pela primeira vez, Miguel não ficou parado. Ajoelhou-se diante dela e estendeu a mão, sem tocar, apenas oferecendo. Um gesto pequeno, mas poderoso. Ela aceitou. Segurou aquela mão calejada e forte. Sentiu que ali, talvez pela primeira vez, não havia um dono. Havia um homem. E pela primeira vez, contou toda a verdade sem sentir vergonha. A fazenda parecia, à primeira vista, o lugar mais calmo do mundo. O canto dos pássaros, o farfalhar dos galhos ao vento, o cheiro da terra molhada nas manhãs depois da chuva. Tudo ali exalava paz.
Mas para Clara, havia algo mais pulsando por baixo daquela calmaria: o medo. E uma outra coisa que ela ainda não ousava nomear. Desde que contou a verdade para Miguel, algo mudou entre eles. Ele não passou a ser mais doce. Não sorria mais. Não fazia perguntas. Mas a forma como olhava havia mudado. Como se agora, ao vê-la, ele enxergasse além da menina fugida, da mulher machucada. As manhãs seguiam quase iguais. Clara acordava antes do sol. Espreguiçava-se devagar, ouvindo o som de Miguel lá fora alimentando os animais. Lavava o rosto na bacia d'água, trançava o cabelo com cuidado e ia direto para a cozinha. Mesmo que ele dissesse que não precisava, ela fazia questão de preparar o café. Eu acordo primeiro, então tenho direito, dizia com meio sorriso. Miguel apenas assentia. Mas ela percebia. Ele comia tudo que ela preparava, até mesmo as receitas improvisadas que nem sempre saíam boas. Nunca reclamava. O silêncio entre eles era confortável, mas cheio de significados. Quando seus dedos se tocavam por acaso ao trocar um copo, ou quando os olhos se encontravam sem querer durante uma refeição, havia uma tensão que se estendia por segundos a mais do que o necessário. E então ambos desviavam o olhar. Mas era inevitável. A presença um do outro começava a preencher espaços vazios. Ela começava a aprender o ritmo dele, a hora que Miguel trocava a ração dos porcos, o jeito que limpava as ferramentas, o cuidado que tinha com o pasto. E ele, por sua vez, aprendia os pequenos rituais dela, o modo como organizava os temperos na cozinha, como passava os dedos nas folhas da horta antes de colher, como franzia a testa quando pensava em silêncio. Eles viviam como dois mundos que se observam, se estudam e aos poucos se aproximam. Às vezes, Clara sentia o coração apertar de saudade, não dos lugares por onde passou, mas da menina que ela foi antes da dor. À noite, deitada na cama, os olhos fitos no teto escuro, o medo se aproximava como um sussurro. E se Joaquim aparecer aqui? Ela sonhava com ele, com as mãos frias, os olhos cheios de ódio. Acordava com o suor na nuca e o peito arfando. E nessas noites, Miguel, que dormia num quarto ao lado, ouvia os passos leves dela pela cozinha. Nunca perguntava. Mas, ao sair da cama no dia seguinte, Clara encontrava sempre a porta da casa trancada por dentro, e uma faca deixada discretamente no armário mais próximo. Era o jeito dele de dizer: "Eu tô aqui." Com o tempo, o espaço entre eles começou a encurtar. Na lida da fazenda, Clara já era indispensável. Sabia o nome de cada cavalo, controlava a quantidade exata de ração, reconhecia as frutas maduras do pomar. Miguel, de início desconfiado, passou a confiar nela como se confia num braço. Mas havia algo mais. Um dia, enquanto Clara lavava roupas no tanque, o vento levantou seu vestido simples, revelando uma cicatriz antiga na coxa. Miguel, que vinha trazendo baldes, viu. E congelou por um segundo. Não perguntou nada. Só estendeu o balde, em silêncio, e voltou a caminhar. Mas Clara sentiu o olhar dele. Um olhar que não era de pena. Era de raiva, não por ela, mas pelo que haviam feito com ela. E isso fez algo dentro dela se abrir. Naquela mesma noite, o céu estava limpo. As estrelas pareciam salpicadas a dedo. Clara saiu da casa com uma caneca de chá, sem sono. Encontrou Miguel sentado no degrau da varanda, em silêncio, com o chapéu ao lado e os braços cruzados. Sentou-se ao lado dele, calada. O silêncio agora era outro, mais íntimo, mais carregado. Às vezes, acho que esse lugar é um sonho, ela disse, olhando o céu. Mas daí eu lembro do medo. E tudo volta. Miguel não respondeu de imediato.
Pegou um punhado de terra entre os dedos e soltou devagar. Medo não some, Clara. A gente só aprende a conviver com ele. Ela virou o rosto, o cabelo sendo levado pelo vento. Você tem medo? Ele demorou mais do que o normal para responder. Já tive. Mas hoje, só tenho raiva. De quê? De homem que pensa que mulher é coisa. Que acha que tudo se resolve no grito. Que compra, prende, machuca. Ele fez uma pausa. Igual esse tal de Joaquim. Ela engoliu em seco. Olhou para as mãos, para as unhas sujas da terra da manhã. Eu às vezes sinto que nunca vou ser livre de verdade, disse, com a voz embargada. Miguel virou o rosto para ela, sério, os olhos intensos. Aqui, você é livre. Ela mordeu os lábios. Por um instante, tudo ao redor desapareceu. Só havia o som da respiração dos dois. O olhar dele prendendo dela. Clara quis dizer alguma coisa, mas não soube o que. Então, ficou ali. E Miguel também. Não havia beijo. Não havia toque. Mas havia algo maior, a promessa muda de que estavam, aos poucos, deixando o passado para trás. Juntos. Na madrugada, quando o vento ficou mais forte, Clara acordou com o som de Miguel andando do lado de fora. Levantou-se, abriu a janela e o viu, de lanterna na mão, conferindo as cercas, o cadeado do celeiro, o portão do curral. Ela sorriu. Sabia. Era o jeito dele de protegê-la. E naquele momento, no escuro do campo, Clara percebeu que já não vivia apenas com medo. Ela também estava começando a viver com amor. O céu daquela tarde parecia pesar mais que o normal. As nuvens esbranquiçadas pairavam imóveis, como se soubessem o que estava por vir. O vento soprava estranho, não o vento fresco da serra, mas um sopro quente, abafado, quase desconfortável. Clara, no entanto, não percebia. Estava distraída com a tarefa simples que assumirá nos últimos dias: buscar água no pequeno riacho, a poucos minutos da casa. Era o seu momento de silêncio. O riacho serpenteava entre as pedras como um fio de prata líquida. O som da água correndo era tranquilizador, e Clara gostava de lavar o rosto ali, de molhar os pés, de sentir que o mundo, por alguns minutos, era apenas isso: pedra, água, céu e liberdade. Ela desceu com o balde de alumínio nas mãos e se abaixou à beira do rio. O vestido simples balançava com o vento, e os cabelos estavam soltos, dançando nos ombros. Lavou o rosto, sorriu com o frescor da água. Abaixou-se novamente e encheu o balde com cuidado. Mas então, algo parou o tempo. Um estalo. Seco. Como um galho partido. Depois, outro. Ela levantou os olhos devagar, o corpo já gelado por dentro. E viu um vulto escuro entre as árvores. Um vulto que andava com pressa, decidido. Por um segundo, pensou que fosse Miguel, mas não. Não era o jeito dele. O andar era arrogante. O peso das botas afundava no barro como um aviso. Até que, enfim, disse a voz. Clara congelou. A voz vinha carregada de escárnio, veneno e possessão. Joaquim, sentiu saudade de mim, boneca? Ela se ergueu num salto, recuando com o balde derramando a água. O coração parecia querer sair pela boca. Os pés escorregaram na lama e ela quase caiu. Não, não, sussurrou, em pânico. Ah, mas vai sim. Ele avançou, os olhos vermelhos de raiva. Achei que podia fugir de mim? Eu comprei você, sua ingrata. Você é minha. Clara gritou. Um grito desesperado, que ecoou por entre as árvores e subiu o morro, atravessando a brisa pesada da tarde. Na fazenda,
Miguel estava cortando lenha ao lado do celeiro. O suor escorria pelas costas nuas, os músculos contraídos a cada golpe do machado. Os calos das mãos rasgavam a madeira com precisão. Mas, de repente, ele parou. O grito. Um só. Agudo. Feminino. Clara. Ele largou o machado de imediato. O instinto falou antes da razão. Correu com tudo, atravessando o quintal, descendo o morro sem pensar. A dor nos pés descalços sobre o mato seco, os galhos cortando sua pele, nada importava. O som da água correndo guiava. E os gritos, ela continuava gritando. Miguel! Veio o som, alto, desesperado. Clara corria pela margem do rio, mas Joaquim era rápido. Agarrou seu braço com força, a puxando de volta. Você vai voltar comigo agora. Berrou, o hálito quente de bebida atingindo o rosto dela. Ela o empurrou com o que pôde, tentou fugir de novo, mas ele a puxou pelos cabelos, sem piedade. Vai pagar por me fazer de idiota. Por se esconder como uma cadela. Rugia. Clara esperneava, chorava, batia com os punhos pequenos contra o peito dele, mas Joaquim era forte. E estava cego de ódio. Foi então que um som se impôs com brutalidade. Um estalo forte. O barulho seco de um corpo colidindo com outro. Joaquim cambaleou. E Clara viu, atordoada. Miguel havia surgido do meio do mato como uma fera. Os olhos em brasa, o peito arfando, os punhos cerrados. Avançou sobre Joaquim com um soco certeiro, fazendo o homem recuar, cambalear. Tira a mão dela, gritou Miguel, pela primeira vez gritando de verdade. Joaquim caiu no chão, sujo de lama, mas se levantou rápido, cuspindo sangue. Você não sabe com quem está mexendo, seu bastardo. Miguel não respondeu. Não era homem de ameaças. Era homem de ação. Avançou outra vez, e os dois entraram em uma luta violenta à beira do rio. Socos, empurrões, quedas. A água espirrava. A lama cobria seus corpos. Clara gritava, tentando afastá-los, mas a raiva de Miguel era antiga. Era por ela, por tudo o que ela tinha sofrido. Joaquim conseguiu pegar uma pedra e bateu em Miguel de raspão na testa. O sangue escorreu, mas Miguel nem pareceu sentir. Encarou Joaquim com fúria e desferiu um golpe tão forte no estômago dele que o fez vomitar e cair de joelhos. Se eu ver você perto dela de novo, você não sai vivo, rosnou. Joaquim cuspiu no chão e tentou se levantar, mas Miguel o empurrou com o pé. Vai embora. Agora. Clara, tremendo, abraçada a si mesma, chorava sem parar. Joaquim, ofegante, derrotado, se afastou, amaldiçoando os dois. Desapareceu na mata, tropeçando. Miguel correu até Clara. Segurou seu rosto com as duas mãos. Ela soluçava. Ele me achou, murmurava, em choque. Eu tô aqui, Clara. Ele a abraçou com força. Não vou deixar mais ninguém te tocar. Nunca mais. Ela se agarrou a ele, como se o mundo estivesse caindo. Miguel a ergueu no colo. O corpo dela tremia tanto que parecia quebrado. Levou-a de volta à fazenda sem dizer uma palavra, com o rosto ainda sujo de sangue, os olhos fixos na estrada de terra. Cada passo era uma promessa. Você nunca mais vai ser propriedade de ninguém. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. Miguel ficou sentado à porta da casa, com a espingarda no colo, os olhos varando a escuridão. Ela se levantou, foi até ele, enrolada num cobertor. Sentou-se ao seu lado. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Pela primeira vez, o silêncio deles não era vazio. Era lar.
E ali, sob o céu estrelado, entre cicatrizes, medo e suor, nasceu o que o destino já vinha sussurrando desde o início. Amor de verdade é aquele que não precisa de palavras, só de coragem. O tempo passou como o vento que sopra constante entre os milharais. Silencioso, mas firme. E foi nesse silêncio que Clara construiu, dia após dia, a nova história de sua vida. A fazenda, antes marcada pela rotina solitária de Miguel, agora era cheia de cores. A varanda tinha vasos com flores que Clara mesma plantou. A horta prosperava com folhas verdes e coloridas. Os cavalos, antes quietos, relinchavam animados quando Clara se aproximava com os baldes de água e os mimos do curral. E, aos domingos, o pão de milho feito pelas mãos dela preenchia a casa com um cheiro acolhedor. Mas nada disso veio fácil. Foram semanas de insônia, pesadelos e sustos com qualquer ruído. Durante muito tempo, Clara ainda olhava para trás, esperando ver o vulto de Joaquim surgindo da mata, pronto para levá-la de volta ao inferno. Mas ele nunca mais apareceu. E com o tempo, ela descobriu o motivo. Foi numa tarde comum, quando Miguel voltou da vila com uma expressão diferente. Ele trazia o jornal amassado nas mãos e os olhos apertados. Colocou o papel sobre a mesa da cozinha e apenas apontou. A manchete dizia: fazendeiro influente é preso por rede de tráfico humano e abuso de poder. E logo abaixo, o nome dele, Joaquim Soares de Andrade. Clara sentou-se devagar. O peito arfava. Leu cada linha, cada acusação. Descobriu o que ele fazia não apenas com ela, mas com outras meninas. Descobriu que não era a única a quem ele havia comprado. Não era a única a quem ele havia trancado, violentado, silenciado. As denúncias vieram de várias partes. Antigas empregadas. Famílias que perderam filhas. Documentos escondidos. A casa caiu, de vez. Joaquim foi preso na própria fazenda, depois de uma investigação federal que durou meses. Na cela, tentou subornar os agentes, ameaçar os delegados, intimidar os juízes. Mas não havia mais para onde correr. O poder que ele tanto exibia evaporou como fumaça. A máscara caiu. E sob ela, só restava um homem pequeno, covarde e apodrecido pelo próprio ego. Clara chorou. Não de medo, mas de alívio. Naquela noite, Miguel não disse nada. Apenas ficou ao lado dela, em silêncio, como sempre fazia. E ela soube que, enfim, podia parar de fugir. Joaquim não era mais uma sombra espreita. Era só uma lembrança que, pouco a pouco, deixava de sangrar. Com o tempo, Clara floresceu. As marcas no corpo cicatrizaram. As da alma, ela aprendeu a cuidar com calma. Ela encontrou, na terra, no trabalho, nos animais e, principalmente, no amor que nascia dia após dia, a força para se reconstruir. Miguel nunca foi de grandes gestos, nem de discursos românticos. Mas ele demonstrava amor nas pequenas coisas, na cadeira que consertava sem dizer nada, no cobertor que colocava sobre ela quando adormecia no sofá, no jeito como preparava café do jeito que ela gostava, forte, mas com açúcar. E foi numa manhã chuvosa, com o céu coberto de cinza e o cheiro de pão saindo do forno, que ele finalmente falou: "Você quer ficar aqui, para sempre?" Clara olhou para ele. Os olhos tinham aquele brilho terno e intenso que ela aprendia a decifrar. "Já estou, Miguel. Desde o dia que você me salvou daquele mato." Ele assentiu, com aquele sorriso discreto que mal se percebia, mas que Clara sabia que era o máximo que ele conseguia expressar. Foi nesse dia que ela pegou sua mão. Não com medo, nem como pedido de ajuda, mas como quem escolhe. Como quem encontra o próprio caminho.
Os anos seguintes foram de reconstrução. A fazenda cresceu. Plantaram mais. Adotaram mais animais. Começaram a vender direto na vila e até nos arredores. Miguel, sempre calado, mas orgulhoso, observava Clara conversando com as pessoas, rindo, distribuindo seus pães e geleias como quem oferece pedaços de si. Ela era amada. E mais, era respeitada. As pessoas da vila que antes abaixavam os olhos quando Joaquim passava, agora falavam com vergonha do que toleraram por tanto tempo. Alguns pediram desculpas. Clara não guardava mágoas. Não porque fosse fraca, mas porque era forte demais para carregar o peso do passado dos outros. Ela sabia que seu futuro era muito mais importante. E foi numa dessas noites calmas, sentados na varanda, que Clara disse algo que Miguel jamais esqueceria. Eu achava que ninguém ia me amar de verdade. Ele olhou para ela, as mãos entrelaçadas sobre o colo. Mas você me ensinou que amor não grita. Amor cuida. Miguel apertou sua mão. E você me ensinou que até um homem de pedra pode aprender a amar. Eles riram. Depois, ficaram em silêncio, ouvindo os grilos, o barulho das folhas balançando. Era o som da vida. Hoje, Clara ainda acorda cedo. Cuida da terra, dos bichos, do que plantou. Mas, mais do que tudo, ela cuida de si mesma. E de Miguel. Ela já não é a menina vendida, a mulher acuada, a sombra. É luz. É raiz. É fogo e calmaria. E no coração da fazenda, onde tudo começou com medo, agora existe apenas amor.